nomes do direito civil do nosso tempo, e ele sabe que eu não estou fazendo isso missa de corpo presente. Nós consideramos muito ele no meio jurídico, as pontuações dele são sempre muito consideradas por todos que conhecem um pouquinho só de direito civil, já o consideram, e dentro do sendo considerado um dos maiores estudiosos do direito civil hoje. Ele também tem uma coleção de direito civil. Eu soube também, professor, que o senhor está com um livro de direito de processo do trabalho, é isso? Foi o meu irmão que passou aí, que já me avisou que o senhor estava com um livro, inclusive ele está doido para ler. Então, o que nós vamos tratar hoje? Trataremos dos impactos da Covid-19 nas relações de emprego. Eu não sei se o professor viu, saiu uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal. Eu mandei até para o senhor a decisão e já estou abrindo para o senhor falar. Vamos fazer da seguinte forma, gente. Vamos manter os nossos microfones desligados enquanto a palavra está franqueada ao professor Pamplona. E quem quiser fazer pergunta, faz pergunta via chat e o professor Pamplona o lê. Não te escutamos, professor. Não te escutamos. Tem que ligar o microfone. Vocês já estão me ouvindo? Já estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Já posso falar? Pode sim, fique à vontade. A casa é sua. Com certeza aqui. Bem, a todos, quero dizer a todos e a todas, um prazer fazer essa palestra assim, online. É uma oportunidade de conversar com cada um de vocês e nesse mundo que se integra pela internet, já que nós temos que ficar isolados em nossas casas. E aí, é um prazer atender ao pedido do Danilo, que eu conheci lá no grupo de pesquisa, dado pelo professor Paulo Lobo e da Fabiola Albuquerque, Lobo, e ter a oportunidade de ajudá-los e participá-los aqui nesse momento. Então, vamos bater um papo rápido para que a gente possa dar uma visão mais ampla e dar espaço também para as respostas. Eu estou usando pela primeira vez esse aplicativo, então, as perguntas, eu pedi para Danilo fazer uma triagem, depois manda para mim, porque eu não estou localizando o chat aqui. Então, eu vou falar especificamente da perspectiva mais ampla, desde o que aconteceu de janeiro para cá, até a decisão hoje do ministro Ricardo Lewandowski. Em síntese, falar sobre o coronavírus, falar sobre os efeitos jurídicos do coronavírus, faz invocar a canção de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E a gente está passando realmente por um período grande de reflexão. Por quê? Porque se trata de um fato inédito na história da cidade, do estado, do país, do mundo. E o que aconteceu na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, começa a acontecer com uma força maior no Brasil nas últimas semanas. E é preciso entender qual arcabouço normativo que temos para enfrentar essa questão. Por quê? Porque, de fato, mente quem sabe que a matéria de forma absolutamente minudente. Porque estamos, na verdade, tateando e buscando soluções que já vêm sendo aperfeiçoadas pouco a pouco, desde que começou a surgir a primeira manifestação normativa, que é especificamente a Lei 13.979, em janeiro, quando já se preparava para a pandemia. Antes de ela explodir no Brasil, já foi feita uma lei, explicando alguns aspectos sobre a noção do isolamento e da quarentena, e com uma primeira menção especificamente de aspectos trabalhistas, que era a menção de que a ausência ao trabalho em função de sintomas, ou quarentena, ou isolamento, não era falta injustificada, ou seja, era falta considerada justificada, isso, para a iniciativa privada ou para o serviço público. Essa primeira previsão fez com que quem milita na área de direito do trabalho começasse a perceber uma mudança no fronte. Por quê? Porque o direito do trabalho está meio desprestigiado nesse campo, com uma perspectiva ainda mais ampla dentro dessa linha, de dizer, olha, nesse ponto, parece que estudar direito do trabalho não estava valendo mais a pena, as pessoas estão começando a querer ver outros horizontes. E, de repente, o direito do trabalho começou a renascer das cinzas, tal qual Fênix,
e as pessoas começaram a perceber a importância da legislação trabalhista e das previsões constitucionais. Por quê? Porque, de repente, começaram a invocar dispositivos da CLT, dispositivos anteriores à Constituição de 88, de recepção duvidosa, né? Quando se falava do fato do príncipe, do artigo 486, e da força maior dos artigos 502 e 503. E eles dizendo, é essa a solução. Vamos começar a fazer isso. Vamos começar a pensar em formas, porém, também de manter os postos de trabalho. E naquilo que a gente chamaria, numa perspectiva doutrinária, de revolta dos fatos contra os códigos, começou-se a praticar atos pensando em manutenção de postos de trabalho ainda, mas tentando verificar uma situação diferenciada. E aí, pela importância das relações de trabalho, veio a primeira medida provisória tratando especificamente do tema, que foi a MP 927, que trouxe, na verdade, respaldos para algum tipo de normatização e segurança jurídica para coisas que já estavam sendo feitas. E aí, de maneira inédita, a MP trouxe, inclusive, um respaldo normativo retroativo, o que nunca tinha se visto na história das relações privadas no Brasil nos últimos anos. Né? Mas, pensando na ideia do direcionamento do teletrabalho, na questão da antecipação de férias individuais e coletivas, com flexibilização das formas de pagamento, compensação de horas em um banco de horas invertido. Né? Em vez de o cara trabalhar mais para compensar depois, ele folga agora para compensar depois. E trazendo, porém, um dos dispositivos mais criticados, que era o artigo 18, admitindo a suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de retribuição, de 1 a 4 meses. O dispositivo foi objeto de tanta execração que o próprio presidente da República declarou no seu Twitter que iria revogá-lo e o de fato fez na madrugada do dia seguinte pela MP 928, que o único dispositivo era revoga-se o artigo 18, gerando uma situação que os professores de direito constitucional vão se divertir para tentar explicar como é que alguma coisa que é provisória é revogada também por uma norma provisória. Mas, que ou seja, passou-se a ter uma primeira previsão sobre isso. Só que a discussão sobre redução de jornada de trabalho ou continuava a baila, continuava uma discussão buscando-se um arcabouço normativo, como também a ideia de uma suspensão do contrato de trabalho, né? Mas dentro dessa linha, buscando-se algum tipo de custeio econômico para isso. E isso veio trazer o respaldo normativo com a segunda MP. Eu não conto a 928 como a MP autônoma, porque ela é uma acessória da 927, que é a MP 936, que trouxe uma previsão específica da possibilidade de redução de salário pela via individual, né? O que gera uma discussão sobre constitucionalidade em face do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que diz que a redução de salário só pela via negocial coletiva, e também de suspensão do contrato de trabalho, mas com algum tipo de retribuição pelo Estado ou pelo empregador. E aí, o que é que admitiu-se nesse ponto? Né? Um complemento da MP 936 veio, nesse final de semana, com as MP 944 e 945, né? Que trouxe a 944 um respaldo normativo, uma flexibilização, né, de custeio de fontes para que o empregador possa ter, a juros muito mais baixos, valores para poder pagar os salários dos empregados em determinados períodos, pensando em 2 meses de uma determinada suspensão. E aí, nesse ponto, com o risco dividido em relação ao empréstimo do governo com 85% e dos bancos privados com 15%, mas exigindo um cumprimento de regras formais para preservar uma noção de boa-fé, evitando o abuso disso. E a MP 945, que trouxe, na verdade, também alguma forma de retribuição aos trabalhadores portuários, numa perspectiva aqui interessantíssima, que é a ideia de um custeio apenas de 50% da média, já que o portuário, o avulso, é um empregado por equiparação, por força do artigo 7º, inciso 34.
E esse era o panorama até hoje de manhã disso. Nos primeiros momentos, hoje de manhã, houve indeferimento de pedidos de liminares de ações que estavam no Supremo Tribunal Federal. Mas, agora há pouco, estamos com uma live literalmente atualizadíssima, né? Passamos a ter uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que surpreendeu, porque a priori dava-se a entender que ele iria considerar o ministro Marco Aurélio Prevento em função de decisão anterior, e o ministro Ricardo Lewandowski foi numa linha da visão tradicional do direito do trabalho nesse aspecto. Olha só, eu digo assim que eu tenho exercitado, eu fico brincando dizendo, está num tom de profecia em várias lives minhas, mas essa aqui foi uma decisão a priori surpreendente, até mesmo os mais radicais defensores do direito do trabalho da forma mais tradicional, protetiva, se surpreenderam com essa decisão. Surpreenderam no sentido, não com conteúdo, mas surpreenderam por vir do Supremo Tribunal Federal uma busca de uma interpretação conforme, sem mudança de texto, mas para dizer que esse acordo individual só pode prevalecer se houver uma notificação do sindicato para atuar na negociação. Em prazo de 10 dias, você seguindo uma regra da CLT. É algo que faz, neste ponto, traz um novo barulho a essas circunstâncias, porque as pessoas já estavam diligenciando o que era previsto na MP, e agora vai se pensar duas vezes se o sindicato vai respaldar ou não, porque quando se convoca o sindicato pode dizer: olha, não, eu assumo a negociação, mas não quero fechar dessa forma. Temos tido alguns debates, a professora Vólia, inclusive, acho que em sede de acordo coletivo, tem de ser especificamente o que a maioria dos trabalhadores quer, e o sindicato iria amém, simplesmente. Mas é algo complicado quando nós temos minorias nesse ponto ou debates sobre aplicação ou não. Então, temos aí uma nova etapa. Tentei fazer um resumo mais breve possível por causa do nosso tempo, temos que, no máximo, ir até as 8h40, então, até as 8h23, conseguir fazer esse panorama, colocando-me à disposição de todos os interessados para falar sobre esses temas, qualquer dos temas. Danilo? Oi, professor, muito obrigado por essa iniciativa e por tentar, de forma bem resumida e clara, nos mostrar qual é o panorama que estamos vivendo no direito do trabalho. De fato, eu não me surpreendi muito com a decisão do Lewandowski, porque ele lá na USP, ele é da teoria do Estado e direitos humanos, então eu achava que ele poderia utilizar como base mesmo. Mas assim, nós nunca temos certeza, né? Assim, né? Fica a tela do evento, né? Todo mundo está vendo a tela do evento. Só para dizer, eu não sei quantos estão ao vivo nesse momento, mas para dizer a todos que eu tenho feito realmente maratonas de lives sobre essa questão e quero, na oportunidade, divulgar os meus canais no YouTube sobre isso. Além do meu Instagram, R. Pamplona Filho, vocês vão ver os meus dois canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Eu tenho feito essas lives e feito o download lá para que a gente possa disponibilizar depois. Eu não sei se essa nossa participação aqui poderá ser feita uma gravação e enviado para nós. Está sendo gravada. Eu faço o download e divulgo também lá. Está sendo gravado. Eu encaminharei para o senhor ainda hoje. Professor, temos uma pergunta aqui. Doutora Valdirene, a senhora gostaria de usar a palavra, fazer alguma pergunta a professor Pamplona? André Arnett, gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, eu tenho uma pergunta aqui enquanto a doutora Valdirene não se manifesta, nem o Arnett. Uma aluna me perguntou aqui, no caso que eu tenho uma empresa de suporte para a internet e loja, o pessoal técnico está trabalhando integral e a loja fechada, posso suspender ou reduzir o pessoal do administrativo da loja? Acredito que ela está perguntando se é possível a suspensão do contrato de trabalho. A
suspensão do contrato de trabalho de parte dos trabalhadores em função de uma diminuição das atividades em função da pandemia, é possível sim. Você não precisa ter parado, você pode fazer redução da jornada de trabalho de alguns, pode fazer a suspensão de outros, mas lembrando que a previsão da 936 era pela via individual. Agora, com a decisão do Lewandowski, é uma via individual pero non mútuo, mesoalite e mesomussarela, porque vai ter que notificar o sindicato para tomar a frente da negociação. No caso da redução, para suspensão, tranquilo. Entendi, professor. Ok. Estou escutando, sim. Estou vendo aqui, a doutora Valdirene não está com problemas técnicos, não está conseguindo entrar. Eu tenho outra dúvida, deixa eu ver aqui. Mas uma vez eu quero dizer, você procura dúvida para todo mundo estar participando. Pode me mandar mensagens de inbox no Instagram ou lá no YouTube, que para mim eu estou literalmente isolado, por isso estou maratona de lives dessa forma de participação para que servir. Eu sou partidário daquela frase de Gandhi: quem não vive para servir não serve para viver. Isso mesmo, professor. Muito obrigado. Professor, o senhor na qualidade de juiz do trabalho, já experiente, tenho visto que sempre alcançando as metas do CNJ, o senhor acredita que as demandas trabalhistas aumentarão? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho dúvida que um passivo que estava represado, muitas questões, até mesmo por causa dessas incertezas decorrentes de um sistema normativo que está sendo revisto, né, em uma época de pandemia, vai gerar ainda muita confusão. O que eu posso dizer é que a demandar no seu trabalho hoje não é mais como no passado, por causa dos ônus da sucumbência em função da reforma trabalhista. Mas, sem sombra de dúvida, teremos uma demanda aí que vai buscar o Poder Judiciário para tentar resolver a situação. Talvez aí sim de situações de empresas que vão fechar. Eu não sei como é que será a efetividade da prestação jurisdicional nesse campo, mas, sem sombra de dúvida, a Justiça do Trabalho sempre foi um termômetro social. E é lá que, muitas vezes, o trabalhador vai ter um momento para que tenha voz. Entendi. Tem uma pergunta aqui do professor Kelvin. Professor Pamplona, as empresas que desligarem nesse momento podem ter problemas e terão que contratar essas pessoas pós-Covid-19? Espera aí. Eles despediram alguém em função... Eles despediram, não foi de suspensão, porque a despedida é a extinção do posto de trabalho. E aí depois ela vai querer discutir se foi uma extinção por fato do príncipe, por ato de autoridade ou uma despedida sem justa causa. Extinguiu o contrato de trabalho. Se eu depois dessa crise eu me recupero e quero contratar novamente trabalhadores, é claro que tudo vai ter que ser demonstrado no caso concreto. Mas se ele contratar com prazo, né, em prazo inferior a 6 meses, pode incidir aquela presunção do artigo 452 da CLT, que, na verdade, diz respeito a contratações por duração determinada, mas não tenha dúvida que alguém vai pedir uma reunião ou uma unicidade contratual, principalmente nesse momento de crise, em que pode não ter havido pagamento integral de verba rescisória. Então, é algo que é bom botar as barbas de molho, sim. Uma última pergunta, essa é uma pergunta minha. É possível que uma empresa alegue o fato do príncipe ou força maior fazendo uso das desonerações concedidas pela administração pública, pelos poderes, pelo poder executivo, ou utilizando, por exemplo, de benefícios que o BNDES está concedendo, tendo em vista que a função desses benefícios seriam manter os empregos? Olha, a questão da invocação de fato do príncipe ou alta autoridade, pacto do príncipe ou força maior, é matéria que é objeto de previsão específica na CLT, os artigos 486 e 502 e 503.
A discussão, porém, é que a forma como era disciplinado na CLT é anterior à Constituição de 88, inclusive remetendo à indenização de atividade, que hoje, na prática, não existe mais. Mas Isso uma mesmo. invocação nesse sentido é perfeitamente possível. A discussão é que vai caber, nesse caso, o ônus da prova ao empregador. E aí vai dizer, não, mas é fato público notório. Não, é fato público notório a existência de uma calamidade, porque, inclusive, declarada normativamente. Mas nós temos empresas hoje que estão trabalhando muito mais. É só pensar nas empresas de delivery, é só pensar nas farmácias, é só pensar nos mercados. Né? Mas, eu sou uma empresa que fechou no shopping e que ficou... então aí você vai ter um elemento que faz uma presunção, que é um elemento de prova, para tentar caracterizar isso. Mas perceba, letra A, se for alegação de fato do príncipe, você tem que indicar especificamente qual o ato de autoridade que inviabilizou a continuidade da atividade econômica. E, se for força maior, explicar especificamente que aí se decorre da pandemia, mas aí, nesse ponto, verificando se houve continuidade ou não da atividade laboral. Porque é muito complicado você imaginar que, em função de uma força maior, você não encerrou a atividade e quis encerrar as atividades dos empregados. Então, se a atividade continuou. Então, é preciso verificar quais foram os elementos. E, nesse ponto, vai ter sempre contraditório. Lembrando, só para dar a resposta mais completa por causa do tempo, né, que se for uma discussão sobre fato do príncipe, né, havendo essa invocação no processo do trabalho, nós vamos ter necessariamente garantir o contraditório, a representação, Procuradoria do município, se for de ato do município, Procuradoria do Estado, se for de ato do governador do Estado, ou, pensando até a AGU, se nós estivéssemos pensando de uma atividade da União Federal. Nessa circunstância, para garantir o contraditório e, no rigor do texto da CLT, e aí aproveito para fazer também uma propaganda do meu livro de processo de trabalho, no rigor do texto da CLT, reconhecido o fato do príncipe, depois de transitado e julgado isso, o processo vai para a Justiça Comum, estadual ou federal, que vai ter que fazer a execução do processo. Então, é algo que gerará uma confusão ainda maior, conhecendo, digamos assim, a diferença de celeridade da prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho, né, comparado com a Justiça Comum. A nossa presidente da OAB tem uma pergunta. Ela está offline, que ela caiu, mas ela mandou aqui. É sobre férias. As empresas tinham, conforme o artigo 145 da CLT, que pagar as férias antes dos funcionários gozarem. Agora, com a medida, o empregador tem como conceder as férias e pagar até a data do 13º? Na verdade, é por partes. Ele tem de pagar as férias como o valor principal até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, junto com a folha de pagamento. E o terço constitucional, esse sim, é pago até 20 de dezembro, junto com a segunda parcela do 13º. Matéria essa aqui que é de reserva legal, mas que, por ser infraconstitucional, poderia ser objeto de algum tipo de flexibilização de prazos também por norma coletiva. Mas o rigor da MP 927 é nesse sentido. As férias principal, 5º dia do mês subsequente, o texto constitucional, junto com a segunda parcela do 13º. 20 de dezembro. Professor, a última pergunta é do André Arnett, da Universidade Federal do Paraná. Um grande abraço para os colegas do Federal do Paraná. Ele está abrindo aí o áudio, ele vai fazer a pergunta. Estou ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não estou vendo. Eu só te escuto, não te vejo. Ativei a câmera, mas sim, tem muita gente online, é possível que seja difícil de me encontrar, mas de qualquer forma, eu vou tomar a liberdade aqui de colocar a minha questão. Ela é muito pontual. Antes de fazê-la, professor, eu queria cumprimentar pelo brilhantismo de sempre. É uma honra poder compartilhar de um pouco dos seus ensinamentos e dos seus conhecimentos, uma área que para mim é muito estranha, que para mim é muito arredia, que é o direito do trabalho. Nós somos aí confrades do direito civil, estamos sempre de olho nas discussões que acontecem no âmbito mais propriamente privado das relações entre particulares, e eu acabo ficando um pouco de fora, um pouco aliado aí dessa discussão a respeito do direito do trabalho. Então, vou tomar a liberdade de colocar uma questão
a partir das discussões que a gente tem tido e que eu tenho acompanhado no âmbito do direito civil mais propriamente, para verificar se existiria alguma repercussão aí dessa perspectiva também no direito do trabalho. Que é a seguinte, Danilo, vocês estão me ouvindo ainda? Estamos ouvindo bem. Eu vejo. A questão, então, seria a seguinte. Nós vemos hoje no direito civil um esforço muito grande da doutrina e de boa parte da jurisprudência de defender que soluções em abstrato, soluções genéricas que passam a régua nas diversas circunstâncias pontuais seriam irreprováveis ou seriam inadequadas no tempo em que nós nos encontramos. Seria mais conveniente, portanto, analisar caso por caso, contrato por contrato, circunstância por circunstância. No direito do trabalho, à luz do que se tem discutido hoje, a partir da legislação e da jurisprudência, haveria esse mesmo cuidado ou se tem procurado, à vista do caráter mais coletivo, vamos dizer assim, dessas preocupações jurídicas, um espaço maior para decisões genéricas, para decisões que cubram um número mais amplo de casos? No campo do... Estou com áudio? Sim, perfeitamente, professor. Okay. No campo do direito do trabalho, nós tradicionalmente temos já uma postura de buscar soluções coletivas. O próprio artigo 8º da CLT fala que nenhum interesse individual deve prevalecer sobre o interesse da coletividade. Então, nesse ponto, já há no campo das relações jurídicas de direito material um estímulo a soluções coletivas. O que há, porém, é que, pelo fato de um sistema ser protetivo, intuitivo, portanto, né, já desde a Constituição de 88, prestigiado a autonomia coletiva da vontade, temos aí uma contramarcha desde a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, num prestígio de autonomia individual da vontade para tentar resolver determinadas questões. O que, numa relação de vulnerabilidade, acaba gerando sempre algum tipo de constrangimento ou suposta alegação de abuso de poder econômico. E essa discussão tem sido o cerne, inclusive, da decisão hoje do Ricardo Lewandowski nessa postura. Então, é algo que, no campo das relações jurídicas de direito material, nós estamos vivendo estamos literalmente no olho do furacão nisso. No campo das relações jurídicas processuais, né, nós temos previsão de substituição processual há muito tempo, muito antes da Constituição de 88, muito antes do prestígio do CPC de 2015, ou, para pensar numa solução intermediária, do Código de Defesa do Consumidor. E o Supremo também já se manifestou nesse sentido, havendo uma possibilidade de ampla discussão para efetivar prestações judiciais do ponto de vista da coletividade. Porém, ainda há muito a se construir do ponto de vista prática. Por quê? Porque isso significa mudar um pouco a perspectiva do nosso sistema processual, que ainda foi construído nas condições da ação librianiana, matéria que já está superada há tanto tempo, mas que ainda a gente vê invocado. Perfeito. Obrigado, professor. E desculpe não por fazer... Porque do tempo eu tenho que sair em 1 minuto, então eu tenho que pedir desculpas, pessoal. Perfeito, eu agradeço, professor. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, professor Pamplona, e vamos acompanhar a sua próxima live. Muito obrigado mesmo. Senhores, antes de terminar... Pois não? Sim. Por favor, professor. Eu quero dizer que foi um prazer, uma honra, um privilégio participar. O Danilo Mergulhão, um talento, um jovem que merece todo o meu prestígio e, por isso, participar aqui com todos os senhores. Quero me colocar à disposição no meu Instagram, R. Pamplona Filho, e nos meus 2 canais do YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Tem um material gratuito, não está monetizado, não é minha intenção. Minha intenção é servir o cidadão e a cidadã. Então, siga lá no canal, tenha a oportunidade de participar conosco. A gente está botando muito material. Se for possível, quero botar também essa minha participação e dizer aos senhores que também conheço a minha produção intelectual, a minha coleção de direito civil pela Saraiva, o meu curso de direito processual do trabalho também e tantas outras obras que estamos atuando no campo do direito, né? Já que, na minha vida, trabalhar direito e arte é uma constante, porque eu acho que dá tempo de fazer tudo com paixão, método e prioridades. Até a próxima. Até mais. Obrigado, professor.